Pronto. Pessoal, eu queria agradecer primeiramente a todo mundo que está por aqui. Sou Roberto Moura, sou advogado criminalista, faço parte do grupo de Biopolítica e Processo Penal. Atualmente estou militando na Comissão de Estudos Criminais da OAB e venho fazendo parte já há alguns anos do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, onde sou coordenador adjunto aqui no Estado, faço parte da coordenação nacional do GEA e estou à frente aqui com o pessoal, com o Marquinhos, com o Mari, com o Nath, que estão por aqui, com mais outros tantos colegas, com a professora Patrícia Paula, professor Leonardo, Marcela Herval, Natália Alves, Carolzinha, que está por aqui também, e outras tantas pessoas maravilhosas que estão tanto no GCRIM quanto no Laboratório de Ciências Criminais. Tá? Queria agradecer a todo mundo pela presença e, ao que me cabe, eu vou passar a palavra para a Nath. Nath, se apresente. Oi, gente, boa tarde. Como o Roberto adiantou, eu me chamo Natália. Atualmente estou participando do PPG no grau de mestrado na Universidade Federal de Alagoas e pesquiso mulheres e cárcere. Daí a aproximação com o tema que a gente vai abordar hoje, principalmente na minha parte no que se refere ao Santa Luzia, que é a minha área de pesquisa, vamos dizer assim. E eu entrei para o IBCCRIM como participante, né, do grupo, na coordenação, auxiliando o pessoal, como o Roberto já adiantou, ele, Marquinhos, Mari, Carolzinha, e uma galera bem massa também, que não está aqui presente, né, mas, enfim, tem um carinho imenso por todos. E agradeço desde já a oportunidade e o convite, né, é muito bom compartilhar esse espaço com vocês. E, além disso, eu também faço parte de dois grupos de pesquisa atualmente, o CARMIN, Feminismo Jurídico, coordenado pela professora Elaine, na UFAL, e o Biopolítica e Processo Penal, coordenado pelo professor André Sampaio, na UNIT, que é, assim, minha primeira casa, antes da UFAL. Então, é isso. Eu acho que, no mais, a gente vai se conhecendo, conversando melhor. Quando eu começar a falar, vou perguntar de vocês as dúvidas também, e a gente faz esses dois momentos, né? Explanação, perguntas e depois o segundo momento com os dados do sistema carcerário e mais perguntas. E vamos trocando uma ideia legal aí. Espero contribuir com vocês. Show de bola, Nath. Bom, pessoal, eu vou começar apresentando um pouco do Laboratório de Ciências Criminais, tá? Eu queria dizer, primeiramente, que eu sou muito suspeito para falar laboratório, porque minha entrada na academia foi pelo Biopolítica e Processo Penal, mas logo após eu entrei no laboratório. Foi até engraçado que eu estava nos dois grupos e a gente ficava sempre dialogando, né? Ah, você vai trair, etc, etc. Mas, por incrível que pareça, deu muito certo. Foi algo que tanto o pessoal da Biopolítica foi para o laboratório, como a Tainá Lobato, como outras pessoas também, quanto o pessoal do IBCCRIM foi para o Biopolítica. Então, foi um casamento muito bom. Bom, vamos lá. Eu queria apresentar primeiro o que é o Laboratório de Ciências Criminais do IBCCRIM. Acho que o primeiro plano para falar sobre o laboratório, pessoal, é dizer que é uma iniciação científica, né? A gente não quer que o aluno ele saiba já o que é pesquisa, ou ele tenha uma ampla bagagem sobre ciências criminais. A proposta do Laboratório de Ciências Criminais é uma proposta generalista no âmbito das ciências criminais, generalista no âmbito de você poder ver uma série de tópicos onde você pode ter uma visão ampla sobre as ciências criminais, e aí nós vamos ter módulos de processo penal, direitos humanos, interdisciplinar, criminologia e política criminal ao longo do ano. Então, durante um ano, nós vamos passar por todos esses módulos em aulas semanais, às quartas-feiras, às 14 horas. Enquanto perdurar a pandemia, será no formato online pelo Google Meets. E aí, o que é que a gente vai poder ter nesse laboratório? Vamos iniciar uma pesquisa que vocês poderão escolher um orientador de sua preferência que tem afinidade com a área temática que você está pesquisando. E aí você vai iniciar a sua pesquisa de iniciação científica dentro do laboratório, simultaneamente com as aulas semanais naqueles módulos já mencionados, certo?
Então, o aluno do laboratório, ele vai ser formado numa visão generalista. Ao final, vai apresentar uma monografia de 20 a 40 páginas com um determinado tema. É um curso cansativo, pessoal? Eu digo que sim, é cansativo, porque as aulas são semanais. Mas isso não quer dizer que deva ser um empecilho para o aluno desistir. Por quê? A visão que o aluno laboratório tem das ciências criminais, a visão que você passa a ter após o curso é outra. Você vai ser uma pessoa completamente diferenciada após o processo do laboratório de ciências criminais. Eu posso falar isso como testemunha, como participante desse processo, porque após eu entrar no laboratório, eu pude, sem sombra de dúvidas, perceber uma diferença absurda da minha leitura do fenômeno criminal no começo e da minha leitura do fenômeno criminal ao final do laboratório. Porque muitas vezes, por exemplo, lá no Biopolítica e Processo Penal, eu não tive, por exemplo, direitos humanos, apesar da gente ter algumas leituras sobre direitos humanos, mas a gente não estuda direitos humanos a fundo. A gente não estuda política criminal a fundo, apesar de ter algumas leituras. A gente não estuda direito penal. E como o laboratório ele busca abarcar todas as searas, você passa a ter uma visão menos simplista de determinados fenômenos, certo? E esse é um dos nossos principais intuitos no laboratório de ciências criminais. É fazer com que vocês tenham uma visão crítica de todo o processo que abarca o fenômeno criminal, certo? A pesquisa, a gente procura sempre traçar debates. No final de cada módulo, a gente tem uma apresentação de papers, onde o aluno que ficou responsável por facilitar o texto de um dia, no final do módulo, ele apresenta um paper que ele produziu durante um mês, e aí a gente debate, tem toda aquela discussão. Os alunos que já vão realizando a pesquisa já colocam suas angústias a respeito do processo de pesquisa, porque, de fato, iniciar é sempre difícil, nunca é fácil iniciar um processo de pesquisa. Muitas vezes parte de certas angústias. Eu fiz pesquisa, todo mundo aqui faz pesquisa, a grande maioria, e sabe como é difícil iniciar um processo de pesquisa, fazer o problema, produzir a hipótese, os objetivos. E o Laboratório de Ciências Criminais, ele se coloca nessa trincheira primeira, de facilitar esse processo nesse sentido. Ademais, a gente está vinculado ao Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRI, que é um instituto que foi criado em 92, né? Ele nasce logo após o massacre do Carandiru. Ele tem um compromisso com os direitos humanos, ele tem um compromisso com a leitura crítica das ciências criminais. Então, por sermos vinculados ao instituto e esse produto ser do instituto, a certificação do laboratório e do GCRIM, que a Nath vai explicar daqui a pouquinho, eles são certificados pelo Instituto. Nós aqui estamos como conveniados ao Instituto, apresentando esse produto, certo? Basicamente, esses são alguns nortes. Cada aula do laboratório, vale frisar, a gente tem um texto obrigatório e também temos os textos complementares. Os alunos são obrigados, sendo de forma bem redundante, a lerem os textos obrigatórios e os textos complementares da medida da disponibilidade. Nós, particularmente, no Laboratório de Ciências Criminais da UNIT, incentivamos, influenciamos que os estudantes sempre busquem objetos e problemas concretos do nosso estado para a produção da pesquisa. Óbvio que o aluno queira fazer sobre dogmática, questões mais abstratas, está completamente livre, mas sempre incentivamos e buscar resolver problemas concretos nossos de Alagoas, né? Outro ponto muito importante que a gente foca no nosso laboratório, pessoal, é o processo de leitura. A gente quer que o nosso aluno do laboratório ele saia com a bagagem de leitura bastante qualificada para poder entrar em qualquer programa de pós-graduação, né? E tendo uma visão crítica de todos os fenômenos. Ou seja, alguns colegas dos outros coordenadores estaduais do laboratório encaram o laboratório de ciências criminais como uma pós-graduação dentro da graduação, né? Tendo uma visão mais generalista, passando por módulos e, ao final, produzindo um trabalho de conclusão, né? No caso nosso, uma monografia.
Então, temos todos esses requisitos. Outro ponto. Roberto, eu posso fazer o laboratório sem entregar a monografia? Se eu fizer o laboratório todas as aulas e não entregar a monografia, eu tenho um certificado? Não, pessoal. Como é iniciação científica, se faz extremamente necessário, na verdade, condição sine qua non, a entrega da monografia entre 20 e 40 páginas. Torna-se fácil esse processo da escrita porque durante o ano nós já vamos incentivar, você vai ter orientador, os diálogos e as provocações dos professores durante os módulos sempre vão nesse sentido. E aí é muito necessário que vocês busquem sempre o laboratório e o laboratório vai lhe dar todas as condições para que você faça um escrito de forma muito tranquila, com a metodologia extremamente qualificada, com objeto extremamente delimitado, com um problema extremamente relevante, além das leituras críticas que vão fazer durante o ano, que vão servir também para que você use no processo de escrita da monografia. Nath, eu acho que é isso que eu tenho a falar do laboratório. Pessoal que tiver dúvidas, vão escrevendo. E aí, no final da Nath, a gente responde todas as dúvidas. Né, Nath? O que você acha? Show. Por mim, tudo bem. Vai lá. Então, vamos lá. O Roberto já adiantou o laboratório, né? E como vocês podem perceber, eu fiquei com a parte do Grupo de Estudos em Ciências Criminais e Direitos Humanos. E aí, eu vou falar um pouco da minha experiência, né, com tanto o laboratório, o grupo é uma inovação de BCCrim, né? O Roberto pode confirmar aí depois, dar um legalzinho. Acho que nós só temos em São Paulo e aqui. Então, assim, é um projeto piloto, vamos dizer assim, mas o que não significa que está aquém de qualquer outro, como o laboratório do IBCFIM. Inclusive, nós vamos contar com professores convidados de grande bagagem, além do corpo que está aqui, né? Que são professores altamente qualificados também no apoio, e o pessoal está super empenhado em fazer acontecer da melhor forma possível para vocês e que essa troca seja muito interessante para vocês e para nós também, né? Porque eu sempre digo que na sala de aula, enfim, nos grupos, é sempre um momento de troca mútua. Vocês crescem e a gente cresce junto com vocês também. E isso, enfim, é o que mais me fascina na academia. Eu sou uma apaixonada, vamos dizer assim. Mas, então, como é que funciona o grupo de estudos? Nós vamos, ao contrário do laboratório, que os encontros são semanais, o grupo vai funcionar mensalmente, ou seja, uma vez por mês. Os encontros acontecerão na UNIT, às quartas-feiras, e das 4 da tarde às 6 da noite. Mas e agora a gente está em quarentena, como é que vai ser? Por enquanto, o primeiro módulo, inicialmente, a programação é que aconteça de forma online, provavelmente através da plataforma que a gente está usando hoje, que é o Zoom. E aí nós contaremos com textos pré-definidos, né? Uma bibliografia aí, diga-se de passagem, está bem massa, a gente está construindo. Eu não vou dar spoilers para vocês não perderem o interesse da coisa, né? Vamos todo mundo se inscrever e participar. Mas está sendo bem legal. Eu acho que direitos humanos é um campo incrível e quando assim une com as ciências criminais, então os debates são muito ricos. E não é a intenção do grupo fomentar debate apenas dogmático, né? O estudo da lei seca e tal, da forma que vocês devem estar habituados em sala de aula. Mas um debate mais amplo, na verdade, assim, para fomentar o raciocínio crítico, a pesquisa, instigar vocês, nos motivar, né? Também a manter sempre nesse fluxo de troca de ideias e enriquecimento de conhecimento. E aí eu às vezes olho um pouquinho para baixo, mas é porque eu gosto de falar. Então, às vezes eu posso passar um pouquinho do limite, então eu coloquei uns tópicos específicos para eu não esquecer. Então, vamos lá. Nós vamos ter 3 módulos. O primeiro vai ser sobre violência, o segundo sobre democracia e o terceiro sobre direitos humanos. Todos além dos textos, a gente também vai passar documentário, capítulo de série, esse que vocês gostam, né? Bastante. E para fomentar os debates também, ser
uma união dos dispositivos que a gente tem a nosso favor, enfim, para que o debate seja construído da forma mais coesa e melhor possível. E aí, quanto tempo dura, né? A previsão é que a primeira aula seja em maio e a última aula seja em dezembro. Então, nós temos mais ou menos 7 meses aí para fazer acontecer, né? E dentro das atividades do grupo de estudos, a gente vai ter a leitura dos textos dirigidos, a elaboração de resenhas críticas também, os debates. Tudo isso vai contar na composição da nota. E no final, no laboratório, tem uma monografia, aqui no grupo de estudos é a elaboração de um artigo científico e os melhores artigos, que é a melhor parte, podem ser indicados para publicação pelos meios do IBCCrim, o que é muito legal para quem quer seguir com a carreira acadêmica, enfim, construir uma pesquisa, é um bom passo, na verdade. E deixa eu ver mais. Quanto à avaliação, né, eu já falei, vai ser nesses polos, resenhas críticas, debate em sala de aula e o artigo no final. E tem uma continha aí do percentual de cada um, mas isso a gente pode passar na aula inaugural para vocês, para não ficar também muito cansativo. Quanto à frequência, né? Eu acho que os alunos sempre estão preocupados com isso. Quanto é que eu posso faltar? 3 vezes. E, assim, é um limite bem razoável, porque nós temos apenas 7 encontros. Só que, se você faltar os 2 primeiros encontros seguidos, infelizmente, se a gente contar com lista de espera, que provavelmente sim, a sua vaga vai ser cedida para outra pessoa que realmente tem o interesse de continuar construindo. Então, espaçadas podem ser 3 faltas. E juntas, as 2 primeiras, já vai abrir o seu lugar para outra pessoa, a partir daí. E o mais importante também é que as inscrições são até o dia 22, então corre lá para se inscrever. E quanto a isso, o processo seletivo terá 2 fases. A primeira fase vai ser a prova escrita, para vocês responderem online também, não se preocupe, não precisa ir para nenhum lugar, né, diante da pandemia. E a segunda fase vai ser através do análise de currículo e as entrevistas, né? Eu acho que, no geral, é isso. Então, eu espero que vocês venham fazer parte, né? Venham construir isso junto com a gente. E fica aí o convite. Cabe, Nath, incrível. Cabe sempre lembrar, pessoal, que tanto o GCRIM quanto o laboratório tem todo esse processo avaliativo, só reiterando o que a Nath já falou, o Lab ele também está no mesmo processo seletivo, tá? Vamos ter a prova escrita de forma digital, vamos enviar o link para que vocês possam fazer a prova na casa de vocês. Não saiam de casa, fiquem em casa, desobedeçam o Planalto Central. E também a gente pede que na entrevista a gente vai mandar para vocês as datas, um horário com o link. E aí a gente está verificando se vamos utilizar ainda, se o Zoom, se o Google Meet, mas todas as instruções vão ser passadas por e-mail aos inscritos, tá bom? Acredito, vou mandar um oi aqui. Marcela acabou de chegar, coordenador adjunto nosso. Bem-vindo! A gente tem também alguns colegas aqui. A Elce, que foi a primeira pessoa, acho que é a única pessoa aqui que estava no primeiro laboratório de ciências criminais aqui do estado. A Laura também, que fez laboratório comigo. Laurinha Fernandes, mestranda. Então, pessoal... Laura, meu amor, bem-vinda. Foi mal, amigo. Então, pessoal, acredito que é isso. Queríamos saber se vocês têm alguma dúvida quanto ao laboratório e ao GCRIM. Vocês podem escrever aqui no bate-papo. Tem a questão das bolsas também, né? Sim, A gente vai contar aí com 4 bolsas, não é isso? Exato. O IBCCRIM, ele tem uma política agora de bolsas. Temos 2 bolsas sociais de vulnerabilidade social e 2 bolsas de vulnerabilidade econômica. Então, você fala, Roberto, está muito caro pagar, não tenho mínima condição, estou hipossuficiente. A gente tem a bolsa, são 2 bolsas para hipossuficiência econômica e 2 bolsas para hipossuficiência social. Qualquer pessoa que esteja vinculado a questões de minorias sociais
também se enquadra no caráter das bolsas de BCCRIM. Então, cada produto, no caso, o laboratório tem 4 bolsas e o GCRIM também tem 4 bolsas. Tá, pessoal? Alguma dúvida sobre o GCRIM, sobre o laboratório? Impressionada com a nossa pontualidade. Vamos bem dentro do... Mas, extremamente. O pior é que eu vou ter uma live daqui a pouco no Instagram da Bracrim. Tô meio corrido aqui. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Escrevam aqui no bate-papo. GCRIM Lab. Não. Acho que a gente também, além de ser pontual, a gente conseguiu explanar todos os pontos, né? Ai, tem mais gente, ó. A Frânio, a Laís, a Carol Lima. Beijo pra todo mundo. É porque tem gente, assim, que eu conheço há mais tempo, super especiais, né? Mas beijo pra todo mundo, assim, no geral. Não se sintam menos amados. Pessoal querido. Bom, acho que é isso. Qualquer questão, pessoal, vocês podem falar comigo, com Natália, com Mariana, com Marcos, com Carolzinha, com Marcelo, com todo mundo que está na coordenação. A gente fez uma equipe bem qualificada, temos diversos membros, exatamente para que a gente não perca qualidade com esses 2 produtos. Toda a equipe está engajada tanto no laboratório quanto no GCRIM, para que a gente pudesse fazer o trabalho de forma extremamente qualificada, né? Então, fiquem bem à vontade para, caso não cheguem, de fato, alguma dúvida, mas pode ir no privado de cada um dos membros, que a gente está bem entrosado, bem engajado e qualquer questão que vocês sugerem. Teve um pessoal que teve dificuldade para reimprimir boleto. Fez inscrição, gerou boleto e acabou, por algum acaso, perdendo o arquivo. Isso não é problema, chega para a gente ou a gente vai gerar o novo boleto, envia o código de barras com o link para reimpressão do boleto. Então, isso também não é um problema. A gente consegue sanar isso de forma bem tranquila. Tá? Façam a prova, participem do laboratório, participem do GCRIM. Lembrando que o laboratório é apenas para graduandos. O GCRIM serve tanto para graduandos, graduados, pós-graduados. Então, são 2 produtos que a gente está muito entusiasmado. Toda a equipe está bem coesa para que a gente consiga ter uma nova turma do laboratório na Unite, esse 2º ano do laboratório na Unite. O primeiro ano está sendo um sucesso. A gente está terminando com trabalhos extremamente qualificados. A Mariana está aí, pode falar também. A gente conseguiu terminar com uma equipe interessantíssima e os trabalhos estão dando frutos com pesquisas de extrema relevância. Nath, acho que é isso. Pessoal, Passemos para o próximo tópico. Vamos falar agora sobre cárcere em tempos de pandemia. Boa tarde a todos. Estava aguardando o Roberto encerrar. Enfim, não sei se já me apresentou. Nath, Marcos, Mariana, Beto, todos os demais. Como o Beto disse, eu também estou ladeando a coordenação de junta do Grupo de Ciências Criminais, Grupo de Estudos de Ciências Criminais e Direitos Humanos. Enfim, junto com o pessoal aí, que acredito que já foi apresentado. Eu também me coloco à disposição. Não acompanhei desde o início, peço perdão aí pela demora para entrar, mas tenho certeza que todas as questões foram contempladas e, enfim, reitero aí que estou à disposição. Qualquer coisa que for necessário esclarecer, pode procurar qualquer um de nós que nós estaremos aí dispostos a ajudá-los, tá? Aí, no caso, vocês vão passar agora para a discussão lá, Beto? Isso, Marcelinho, vamos falar sobre cárcere em tempos de pandemia. Massa, show de bola. Boa. Vou acompanhar aí. Nath, você começa, eu começo? O que manda? Tanto faz, meu bem. Eu acho que você tem hora, né? Então, se quiser começar e qualquer coisa eu toco aqui depois, pode ser essa a ordem. Perfeito. Então, tudo certo. Vamos começar. Só na hora que eu sair, Nath, eu peço que você bote para gravar. Eu vou colocar você como host quando eu sair. Me ensinar como é que faz. Tá, então eu coloco o Marcelo, que aí ele desenrola isso aí. Tá, Marcelo? Pronto, show. Beleza, fechou. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o sistema carcerário nesse período da pandemia.
É algo que me atine muito, porque eu venho pesquisando o pessoal que está morrendo no sistema carcerário, né? E acredito que, pelo menos em alguns estados como São Paulo, 90% das mortes no sistema carcerário são por causas naturais. Então, essa temática, ela me atine bastante, venho pesquisando isso já. Tenho quase uma graduação em mortes no cárcere, tem 5 anos. Estava lembrando umas fotos, o Marcos está até aqui. A gente apresentando esse trabalho lá em Aracaju, nossa, muito tempo. E é engraçado esse processo na verdade não é engraçado, é trágico, né? Esse processo de sistema carcerário em tempos de pandemia, porque ele perpassa alguns fenômenos, né? E aqui eu acho que são alguns fenômenos que, antes de eu adentrar, eu vou deixar levantar a bola para a Nath e depois trazer a outros dados. Mas eu acho que o primeiro ponto, pessoal, para a gente estar pensando no sistema carcerário em tempos de pandemia, é pensar que o sistema carcerário ele é um fenômeno complexo. E com isso eu quero dizer que existem cárceres que não têm o menor problema em tempos de pandemia. A gente tem unidades carcerárias que não há superlotação, que não há excedente carcerário, que existem condições salubres, mas isso não é a regra. E muitas vezes utilizam-se desses argumentos para legitimar a regra do sistema carcerário, né? E aí, algumas categorias extremamente necessárias para a gente estar pensando no sistema carcerário em tempos de pandemia é pensar no sistema carcerário um pouco antes da pandemia, como a gente chegou nesse sistema carcerário e como ele se insere agora nesse fenômeno da pandemia, do Covid-19. Acredito que o primeiro elemento para a gente estar pensando no sistema carcerário brasileiro, e aqui não vou meter só o alagoano, é o fenômeno do grande encarceramento, e aí algumas pessoas preferem encarceramento em massa, outras pessoas preferem o hiperencarceramento. Essa é uma discussão que a gente tem lá dos criminólogos David Garland e Loic Vacan, onde um prefere massa, outro prefere hiperencarceramento, mas aqui eu acredito que seja um debate despiciendo, mas fica o alerta aí para quem tem um pessoal aqui da pós-graduação que certamente vai curtir esse debate. Mas o grande lance, pessoal, é a gente entender que o Brasil ele tem um grande encarceramento iniciando-se em 2007, de tal forma que nós já temos mais de 720 mil presos, em números absolutos. Em números relativos, o Brasil seria bem atrás do ranking de encarceramento, mas números relativos também é um problema. E aí nós perfazemos o terceiro país com o maior número de encarcerados do mundo. Estamos na frente da Rússia, ficamos atrás do Brasil, dos Estados Unidos e da China. Isso leva a crer dois problemas com hiperencarceramento. É que esse hiperencarceramento, ele atinge uma determinada classe, ele atinge um determinado gênero de forma desigual, que aí eu vou deixar essa bola para a Natália tocar daqui a pouquinho, e ele atinge uma determinada classe, raça e um determinado gênero de forma desigual. E aqui, pessoal, quando a gente fala de Alagoas, o Brasil teve um crescimento carcerário de 707% lá dos anos 90 até 2016, e Alagoas teve um crescimento de 131% de 2011 a 2019. Esse dado faz com que surja um fenômeno que a gente chama de encarceramento em massa, que vai ser fundado basicamente por o transencarceramento, ou seja, um encarceramento forjado também em controles como tornozeleira eletrônica, monitoramento eletrônico, como todas as medidas cautelares diversas da prisão, e também por outras medidas cautelares que, por exemplo, o juizado especial, onde a gente cria todo um processo de atuário do sujeito, o Estado passa a ter o controle, ou seja, esse transencarceramento ele perpassa esse encarceramento em massa, mas, sobretudo, também um crescimento em escala categorial. A gente aplica categoricamente a prisão como forma de solução dos conflitos dos seres humanos. E aí surge também a figura do racismo como forma constitutiva desse controle social principal e como forma sumária de resolver conflitos sociais, né? Dito isto, que vivemos no encarceramento em massa, acredito que um dos principais tópicos para a gente falar, e aí estou fazendo sobressaltos e estamos fazendo ser muito claro em alguns pontos, mas também por forma proposital, porque a gente não tem tanto tempo, é que o sistema carcerário brasileiro ele está distrito a uma lógica de
ferir garantias e direitos fundamentais, onde já foi declarado no STF que o sistema carcerário brasileiro ele possui um estado de coisa constitucional, ou seja, o Estado brasileiro ele reconhece que diversos direitos e garantias fundamentais são infligidas dentro do sistema carcerário brasileiro. Dito isto, me parece que isso se torna muito um fetiche, e isso é um problema. Nós temos um estado de coisa constitucional, nós temos diversos problemas, mas não se aponta nada favorável. Não se aponta uma saída. Ou então o Estado reconhece que é criminoso, mas ele não faz nada com esse problema. E aqui, pessoal, acredito que a grande questão se torna quando enfrentamos um Covid-19. Por quê? Nós temos celas superlotadas. Eu e Marcelo, a gente tem um cliente que está numa cela com 17 presos dentro de uma cela mínima que está nos padrões da LEP, mas que era para ter um preso, tem 17, PCM2 aqui no estado. Nós temos diversos problemas com encarceramento em massa, que o Covid-19 pode gerar um genocídio em massa, né? E aqui é onde a gente parte para a questão das mortes naturais no sistema carcerário. Porque morre um preso a cada 4 dias no Brasil. E esse dado ele pode ser de forma extremamente acentuada se colocamos presos com Covid-19 dentro de cela com outras pessoas. Porque esse é um grande problema aqui para a gente no Brasil. E aqui eu vou me tratar um pouco mais de Alagoas. É porque a atenção de caráter complexo da saúde, galera, ela não se dá dentro do sistema prisional. Ou seja, qualquer doença que exija uma atenção secundária, terciária, complexa, ela precisa com que a escolta do sistema prisional, os agentes penitenciários, peguem esse preso e levem até um hospital, certo? Isso seria extremamente difícil se a gente pegasse ao menos 50 presos com Covid-19, onde agentes penitenciários do Gerite tivessem que levar esses 50 presos para o HGE. Eles não teriam essa condição, porque esse pessoal do Gerite, ele também tem que levar os presos para outras unidades. Rotacionar os presos, pegar preso e levar para outra unidade, pegar o preso, levar para o tribunal do júri, levar os presos para as audiências, que não tem condições de fazer por videoconferência. Uma série de questões que o gerente já tem essa competência e tem mais a competência de cuidar de ter essa atenção da saúde média e complexa. Dito isto, o que a gente tem hoje no sistema penitenciário é que presos com qualquer grau de complexidade, quando tem alguma questão de doença natural ou qualquer tipo de doença, geralmente esses presos vêm a falecer em unidades que não comportam ou que estão jungidas, que estão com problemas de encarceramento em massa. Porque os agentes penitenciários eles não vão ter a menor condição de pegar esse preso e levar para o hospital para fazer o tratamento correto. Além disso, o Covid-19 ele já vai gerar um problema de superlotação nos hospitais, ainda mais nos hospitais públicos, que geralmente é o público-alvo do sistema prisional. Sua seletividade perpassa o caráter de classe. Isso faz com que qualquer faísca que surja do Covid-19 faça com que seja um genocídio, né? A gente teve o massacre do Carandiru, onde 111 mortos, 111 presos vieram a óbito. Há discussão desses dados, de ter sido um dado que foi subnotificado, porque alguns presos sequer tiveram o registro e foram perdidos diversos prontuários, de não se tem um número exato, mas a gente tem que ficar sempre atento a essas questões. Dito isto, me parece que é extremamente necessário com que nós, da sociedade, pesquisadores, estudiosos, cobremos ao sistema carcerário informações relevantes quanto ao Covid-19 dentro do sistema. Porque, vejam, desde janeiro a SERES parou de dar as informações do sistema carcerário. Se vocês forem lá no mapa carcerário, que a SERES disponibiliza, que a Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social, que administra nossas unidades prisionais, ela parou simplesmente de dar informações a respeito do sistema carcerário alagoano. Isso é muito problemático porque a gente não sabe quantos presos estão morrendo hoje no complexo prisional.
E, por incrível que pareça, metade das mortes aqui em Alagoas, no sistema prisional, são mortes naturais. Óbvio que existem as mortes violentas entre os presos, mas, principalmente, os presos de Alagoas, em sua metade, estão morrendo por doenças que outras pessoas não morrem aqui fora. Por exemplo, tuberculose. Vários presos já morreram por tuberculose no sistema prisional. AIDS, advinda com outras complicações por perda da imunidade. Doenças que já eram para ter sido curadas, já temos diagnóstico, já temos cura para esses tipos de doença, mas mesmo no sistema carcerário, a gente tem problemas com esse tipo de doença. Ocorre que, imaginem só, deixa eu colocar o pessoal aqui no mudo. Pessoal, peço que vocês coloquem, quando entrarem na sala, coloquem, deixa eu só mudar, pronto, desculpa aí, esse intervalo. Isso faz com que o problema se agrave bastante quando a gente está falando do nosso sistema carcerário, onde nós não temos agentes penitenciários. O último concurso para agente penitenciário foi em 2006. O governador está procurando fazer outro concurso, mas a gente não tem pessoal e toda uma gerência necessária para fazer com que presos que tenham Covid-19 sejam levados aos hospitais. Nossos hospitais já estão quase chegando à superlotação. E aí se torna muito complicado. A gente tem um problema que está na nossa iminência, estamos no horizonte de ter, e a qualquer hora vai explodir essa bomba. Tomara que não seja aqui no estado, tomara que não seja aqui no Brasil, tomara que a gente não tenha um genocídio, porque vai ser por omissão estatal, né? Outro exemplo que eu tenho, e que outros advogados também possuem, estamos fazendo pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, mas os magistrados não soltam. Tem um caso do preso com mais de 100 dias de prisão preventiva, juntei atestado que ele possui pneumonia crônica e ele não foi liberto. Entendeu? Participação sem violência ou grave ameaça. E eles colocaram dúvidas quanto ao laudo médico que foi posto. Mas um laudo atestado por um médico CRM. Ou seja, é tudo aquilo que nós já colocamos e toda doutrina brasileira coloca na literatura, né? O Luiz Carlos Valor tem uma frase muito icônica para mim. O juiz de conhecimento faz de tudo para aprender, o juiz de execução faz de tudo para não soltar. E aqui a gente vê esse paradigma, inclusive no Covid-19, onde estamos com movimento e aí surge também toda uma criminologia midiática em volta, né? Que qualquer preso que saia da prisão completamente desamparado, completamente sem nenhuma forma de ganhar subsídio, que volte a delinquir por roubo, furto, tráfico, que constitui 67% do núcleo duro do nosso sistema prisional, aí lá vem toda a mídia com essa espetacularização do crime para colocar, tá vendo? Você soltou, aí agora ele está reprimindo, tem que ir preso, tem que manter todo mundo preso. Essa forma de controle social ela é muito complicada quando a gente está falando em Covid-19, porque o genocídio onde há uma possibilidade de 720 mil pessoas estarem extremamente vulnerabilizadas se torna algo bastante preocupante. Pessoal, acho que é isso que eu tinha a falar. Tem alguns dados bastante interessantes, mas aí eu posso estar mandando meu material que eu pesquisei sobre mortes no cárcere. Quem quiser pode vir no privado também envio o material. E é isso, Nath. O que é que tu tem a dizer sobre isso? Vamos botar aqui. Vamos lá, né? Você tocou em temas bem instigantes, interessantes. É bom também que a gente não possa abordar tudo aqui, que não dá tempo, porque aí o pessoal cria interesse e vai nos procurar nos grupos, no laboratório, para discutir melhor. Né? Aqui fazendo propaganda. Mas, então vamos lá. Eu fiz uma listinha aqui, uns tópicos sobre esse assunto também, para não acabar me perdendo e divagando muito. Então, quando eu olhar para baixo, eu estou procurando o mais importante para não deixar de comentar com vocês. Primeiro, eu queria dizer de onde eu tirei as informações, né? Que eu vou trazer aqui agora, já que eu vou tratar um pouco mais dos dados e trazer um pouco a questão para mais perto da gente. Como o Beto fez um panorama geral, falou das mortes, como isso afeta, que é o panorama do Brasil,
Alagoas não é diferente. E Pernambuco também, que está aqui pertinho, vai seguindo essas mesmas linhas. Então, eu queria agradecer, né? Porque quem tem amigos tem tudo nessa vida. Ao pessoal aí que está nas defensorias públicas, nas assessorias, nas varas criminais, nas varas de execução, os advogados, defensores, toda a galera que me ajudou para construir esse pensamento. Alguns deles estão por aqui, a Mila, a Narinha, não sei se tem mais alguém que eu não citei, porque não dá para ficar passando enquanto estou falando. Mas é isso. E aí, o que é que eu trouxe para a gente discutir e pensar junto aqui? O ponto de partida é a resolução 62, a recomendação, na verdade, de 17 de março de 2020 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que veio dar as diretrizes, assim, bem entre aspas, do que os juízos de execução, as varas penais, criminais, os tribunais de justiça deveriam tomar como medida para evitar o alastramento do vírus e da pandemia no âmbito dos estados e demais órgãos da federação. E o que é que a gente pode pensar a partir disso? Primeiro, que é uma recomendação, né? Não é algo mais incisivo, uma determinação para que assim seja feito. Então, somente uma recomendação, e aí fica a critério do pessoal se vai realmente levar isso, mas é a diretriz. Por que eu estou falando isso? Nós temos essa recomendação, que é no âmbito geral, e tivemos recentemente outra que foi do Malta Marx, aqui em Alagoas especificamente, e aí as duas divergiram em alguns pontos. Só que aí o que é que essa recomendação ela vai dizer com relação ao Covid? Primeiro, ela vai especificar quem é do grupo de risco, e aí vai seguindo a ordem do Ministério da Saúde para dizer que são as pessoas com imunodeficiência, com problemas cardiorrespiratórios, com AIDS, com mulheres gestantes, que eu vou entrar nesse recorte de gênero mais à frente, hipertensos, enfim. Quando a gente vai analisar os dados do sistema prisional, sistema carcerário, como prefiram chamar, é justamente o perfil de quem está preso. E aí, o que é que se faz? Vai liberar todo mundo? Como é que vai acontecer? Aí, mais embaixo, a recomendação vai dizer que sejam priorizados os crimes que não tenham sido com violência ou grave ameaça. E aí a gente pode entrar na questão do tráfico de drogas e do encarceramento de mulheres, onde estão a maioria que estão lá por esse motivo. E aí dá para pensar assim na conjuntura atual. E aí o que é que estão fazendo? Já estão liberando o que é que está acontecendo. Pelo que eu pude perceber, os casos estão sendo analisados, estão sendo averiguados. Está todo mundo com muito cuidado nas decisões que estão tomando. E isso vai em todos os âmbitos e esferas públicas possíveis. Com o sistema prisional não seria diferente. Como o Beto falou, num panorama assim, bem genérico, eu nem gosto tanto de fazer generalizações, mas se a gente procura evitar o aprisionamento e caminhar nesse sentido, quando chega na hora da execução, o pessoal evita soltar. E muito do que ele também já falou em razão dessa criminologia mediática. Por quê? Nós nem temos tantos índices de soltura, as pessoas não estão saindo. Pernambuco, eu conversei com um amigo, Paulo Gustavo também, que acessou lá, né? Inclusive fez uma live recentemente sobre isso. O panorama é o mesmo. Ainda estão sendo averiguados os casos para decidir o que se fazer a partir disso. Em Alagoas, não foge disso. Não estão sendo divulgados. Por quê? Porque não estão saindo pessoas em larga escala ainda. O que é que a mídia diz? Agora, com essa resolução, vai soltar todo mundo, vai todo mundo para a rua. E começam as especulações e os problemas a partir daí, né? Só que não é bem assim. Não é essa a verdade, não é essa a conjuntura que nós estamos vivendo. É muito contrário disso, inclusive.
E aí, quando a gente passa para analisar os dados e os casos concretos, por exemplo, eu vou voltar para o Santa Luzia, aqui nessa parte, que já foram. É que o Beto falou aqui, mas já saiu. Perdão, voltando aqui, foram, pelo que eu, enfim, conversei, fiquei sabendo, etc., já foram tomadas medidas, tanto por parte da Defensoria Pública, quanto por parte dos advogados particulares. Mas que medidas foram essas? Pedidos de habeas corpus, e, no geral, habeas corpus coletivo, mesmo quando as pessoas, as mulheres, no caso, porque eu estou falando aqui no âmbito de Santa Luzia, estão sendo assistidas por advogados particulares. Só que, em razão dessa recomendação do CNJ, o que é que está acontecendo? Existe a necessidade de que seja observado cada caso e analisado um por um. Isso leva tempo, isso é uma demanda gigante. Eu estou aqui com o dado aberto. Se vocês colocarem no mapa carcerário Alagoas 2020, já tem do final de janeiro de 2020, e nós temos quanto ao quantitativo normal, né? Homens presos, 3.043 pessoas estão como presos provisórios, ou seja, dentro do sistema prisional. Condenados, 1.640 pessoas. E aí você volta para o perfil da pessoa que está encarcerada, que é aquela que tem problemas cardiorrespiratórios, AIDS, problemas de ordem respiratória, porque o ambiente é completamente insalubre, e você vai cruzar os dados, e aí vai soltar todo mundo de uma vez. O CNJ vai dizer que não, e vai dizer que crime de grave ameaça, principalmente, ou com violência, não deve ser feito. Mas como é que eu vou saber disso? Analisando os casos. E aí, se o nosso sistema é Brasil, Alagoas, enfim, da maioria dos estados, que é sobrecarregado e os processos demoram um certo tempo para terem uma resposta, mesmo em série de execução penal, e você entra com uma demanda desse quantitativo ao mesmo tempo, é insuficiente a mão de obra que nós temos. E com isso, eu não estou querendo culpar, dizer que é um mau trabalho da defensoria, juntou todo mundo no bolo só, HC, ou da advocacia, juntou todo mundo no bolo só, HC coletivo. Não estou querendo apontar culpado nenhum, nem quem está na defesa, nem quem está na acusação. Então, somente esclarecer que é um problema que nós já tínhamos, que era a falta de profissionais o suficiente para atender às demandas públicas que nós temos e que foi evidenciado pelo coronavírus. Quando você junta isso, eu acho que eu não consigo ser tão otimista quanto o Beto de dizer que, olha, vamos torcer que não chegue por aqui. Torcer a gente torce, né? Que não chegue por aqui. Só que se chegar, vai ser genocídio, no final das contas. Porque não tem como atender a essa demanda de forma satisfatória. O que é que eu sou? Que pelo menos quando é em sede de pessoas que já estavam para progredir de regime, ou seja, já era um direito que lhes cabia e que estavam em análise, né? Aí existe um trâmite interno que vai passar para os séries, vai perguntar se questão de bom comportamento, essa série de pré-requisitos. O que se tem comentado é que pode-se passar essa pessoa para progredir de regime, ou seja, do fechado para o semiaberto ou para o aberto, provavelmente sem que tenha tanto rigor como o que acontecia antes. E aí a gente pode entrar em outra questão e outra problemática, que é: precisa do coronavírus para isso? Ou essas demandas deveriam ser analisadas de forma rápida e eficiente antes mesmo disso? Porque só agora. Tudo bem melhor que a partir de agora seja assim, e que haja diferente e que as pessoas ajam diferente. Mas por que precisar disso? Da mesma forma, o mesmo raciocínio pode se tecer para outro tipo de comentário, que é o seguinte:
Se a resolução do CNJ diz que é principalmente contra as pessoas provisórias, ela diz esse tópico específico, mais abaixo ela vai dizer principalmente como uma recomendação para se evitar que seja decretada a prisão provisória. E ela ainda diz assim, eu acho que eu copiei aqui, só em caráter de extraordinariedade, ou seja, última rádio. Mas espera aí, não já devia ser assim? A decretação das prisões preventivas não já devia ser assim? De novo, massa que a partir de agora se pense diferente, mas se a gente for parar para pensar, parece um problema estrutural que vem se evidenciando com essa crise e que, ao meu ver, poderia... que bom, né? Que sendo otimista, na verdade, que haja uma mudança de raciocínio a partir de agora. Mas era uma coisa que a gente precisa refletir se já não deveria estar sendo feita antes. Aí, quando eu falo da questão do otimismo, por quê? Eu fui verificar em Pernambuco, né, que eu falei que ia restringir o montante para a gente falar de mais perto, e nós já temos no sistema um caso confirmado de Covid, e na colônia penal feminina de lá, uma mulher já testou positivo e ela está no hospital, deixa eu ver aqui, Getúlio Vargas. Mas uma pessoa já foi contaminada. E aí, só foi ela? Provavelmente não, porque ela está em contato com muitas pessoas ao mesmo tempo. E se já chegou em Pernambuco, já vai chegar aqui também, infelizmente. E aí, eu conversando com outra amiga, Marinha, obrigada, eu recebi a informação de que já está tendo demanda, no sentido de oficialização dos órgãos da saúde, para que os profissionais que trabalham no sistema carcerário sejam testados mais rapidamente e tenham os seus resultados mais rapidamente. Jéssica, meu amor, bem-vinda. Perdão, gente. Mas que as pessoas que trabalham nesses setores sejam testadas mais rapidamente. Só que o que é que eu estou querendo mostrar e alertar vocês para essa situação toda que eu venho falando até agora? É que está todo mundo caminhando para tomar iniciativas, todo mundo se atentando e com muita cautela para o que se deve ou não fazer. Isso vai da gestão política em nível executivo até a gestão criminal. Só que, quando as medidas começarem a ser tomadas efetivamente, se você tem uma resolução que é uma recomendação para que se evite chegar a esse ponto, não está sendo feito. E aí o que vai ser feito é depois que já... Vamos pensar assim, se a gente está tentando evitar o problema, depois vai ser redução de danos. Basicamente isso, depois que o problema já se instalou. Não me parece a lógica mais eficiente, no caso. Porque depois que uma pessoa que está em condição de encarceramento adquire o vírus, e, gente, são mais ou menos no sistema penitenciário masculino em Alagoas, como o Beto mesmo falou, tem um assistido dele que está dividindo a cela com mais de 10 pessoas. Não tem a opção de não pegar o vírus. E aí, se você perguntar, mas aquela pessoa que cometeu um crime de violência ou grave ameaça vai ser colocada em cela especial, se não precisar ter um tratamento hospitalar. Mas e aí, o nosso sistema tem essa cela? Está preparado para isso? Ou ainda estão caminhando para que isso seja uma solução, quando o problema já tivesse alastrado? Eu acho que são esses tópicos que a gente precisa pensar e refletir. A finalidade da recomendação, quando ele vem falar para a gente, é justamente a proteção da saúde pública, a proteção contra o alastramento do vírus dentro do sistema prisional, e aí, como eu falei, só para resumir e fechar o raciocínio,
a reavaliação das prisões provisórias, a suspensão da apresentação mensal nas varas também foi outra medida tomada, e as prisões preventivas como máxima excepcionalidade, o que ainda não deu tempo de ser implementado. E eu espero que, quando seja, não venha a ser tarde demais. E eu acho que, no panorama geral, é isso. Eu posso fazer um recorte de gênero, se vocês quiserem, posso falar mais sobre como está a situação do sistema, do estabelecimento prisional Santa Luzia, que atualmente, segundo os dados disponíveis no mapa do sistema carcerário, não encontra-se em situação de superlotação à primeira vista, mas a gente precisa analisar esses dados com cuidado, porque se o percentual de presas provisórias é maior que o de presas condenadas e a quantidade de cela nos dois pavimentos é a mesma, não é porque no quantitativo geral está sobrando vaga que, por exemplo, no provisório também esteja sobrando. Eu não estou afirmando, não, só foi uma questão, uma indagação, e aí fica a dica para quem quiser desenvolver pesquisa nesse sentido, é uma coisa para se analisar e se averiguar. Então, eu acredito que seja isso. E aí a gente pode abrir para perguntas para vocês, o que vocês querem saber, podem escrever, eu acho que vai aparecer aqui para mim, ou podem desmutar e conversar. Deixa eu falar um pouquinho rapidinho. Tá bom. Já é, meu amor. Cadê você? Eu não vou não aparecer, porque essa quarentena não tá me fazendo bem, eu tô muito feia. Mas eu vou só falar. Ridículas, somos todas lindas, maravilhosas, tá? Só pra ficar claro. Olha, eu só vou falar uma coisa, porque vai bem dentro do que você estava falando aí, sobre essa situação dentro do presídio e sobre os crimes com violência e grave ameaça que acabam não sendo contemplados pela recomendação, né? E como eu trabalho lá na vara, eu não sei quem está aqui nessa live, mas para quem não sabe, eu trabalho numa vara criminal aqui no estado de Alagoas, eu sou assessora. E eu estava fazendo, coincidentemente, agora há pouco, estava fazendo uma decisão sobre um pedido de liberdade provisória que foi feito com base no argumento do Covid, e o parecer do Ministério Público, que é desfavorável à concessão da liberdade provisória, ele usa como fundamento, vejam só o que ele usa como fundamento, como um dos fundamentos para negar o pedido, é que não há evidências de propagação do vírus dentro das unidades prisionais do estado de Alagoas, bem como não há notícia de que a administração penitenciária está descumprindo os preceitos da portaria do Ministério da Justiça. Ou seja, ele só vai ser favorável se tiver evidência de propagação, aí já não vai ter mais jeito, né? Já não vai ter mais jeito, então... E ele ainda usou que uma das recomendações da OMS é a restrição de liberdade, ou seja, basicamente está sendo... Meu Deus. Me poupe, não, sério. Mais segura. Foi isso que ele quis dizer. Eu fiquei bem assim, bem... Essa é uma racionalidade, né, Jé, que a gente verifica em vários estados. Teve também outra recomendação do Ministério Público, não me recordo agora de qual unidade federativa foi, se foi do Rio de Janeiro ou do Rio Grande do Sul, e que ele vai seguir exatamente nessa linha de afirmar que os presos, na realidade, estão em menor chance de contágio em virtude de estarem já previamente confinados, né? E você vê, por exemplo, aquela decisão completamente teratológica, absurda, também agora não me recordo em qual, acho que foi do Rio de Janeiro essa, que gerou, inclusive, até um procedimento administrativo no Supremo Tribunal Federal, em que o juiz ele simplesmente diz, ora, as únicas pessoas que estão, na realidade, protegidas disso são aquelas que estão hoje na Estação Espacial Internacional. São as únicas pessoas que hoje não estão sob risco de contrair o Covid-19. Então, ele usa isso exatamente para dizer, olha, é uma coisa tão normalizada, a possibilidade de contágio, que os presos não estariam em posição desconfortável ou potencialmente mais prejudicial, né? O que é uma completa falácia, né? Por todas as questões que já foram aqui examinadas. As condições de insalubridade do sistema carcerário, a completa ausência de observância de todas as disposições da Lei de Execução Penal, que preconiza que a cela ela precisa, sim, ser individualizada. Você precisa fornecer condições mínimas para que a pessoa
enquanto privada de liberdade, ainda seja assegurada sua dignidade, isso em absoluto não existe. Teve esse caso que o Roberto citou, minha gente, esse caso é um completo absurdo. O nosso cliente está há mais de 130 dias em prisão cautelar. A gente já apresentou, evidentemente, diversos pedidos de liberdade, impetrou já vários habeas corpus. Um deles, inclusive, o desembargador ele foi assim, muito peremptório em dizer, olha, a gente não vai soltar, porque se eu soltar um crime dessa repercussão, eu simplesmente posso ser absolutamente escrachado pela mídia. É justamente a questão da criminologia midiática, né, que a Nath... Exatamente. E esse é um grande determinante, fator determinante na hora de decidir. Pois é, o juiz, na verdade, é independente, né? Mas não existe... pressionado. Pois é, essa pressão, né? Muito complicado. E assim, minha gente, essa questão do coronavírus, a gente pode imaginar que só o preso que está sofrendo, né? Mas o absurdo, ele é completamente generalizado. Vocês terem ideia, em virtude de toda essa situação, as famílias estão há quase 2 meses sem ter contato com os seus parentes, que estão custodiados no sistema prisional. Aí você imagine a angústia de um familiar que não está podendo ter contato com seu parente. Ele não sabe como é que ele está diante dessa situação, não sabe se a unidade em que ele se encontra tem algum tipo de problema. E o simples fato de você não falar com seu parente já gera uma situação muito angustiante, né? Nós, advogados, também estamos passando por diversos percalços, todos os atendimentos foram suspensos, a gente não está podendo ter esse tipo de contato, muito embora a OAB e outras entidades também, o tribunal está se mostrando bastante simpático a essas providências, essas alternativas, a gente está tentando implementar algumas medidas para poder contornar essa situação, como, por exemplo, o parlatório virtual. A gente está tentando estabelecer aqui, como já existem em outros estados, Paraná principalmente foi o precedente nessa situação, possibilidade que o advogado ele possa contactar o seu preso por meio de dispositivos telepresenciais, né? Então, assim, é um completo absurdo. Tem também a questão da audiência de custódia, que não está sendo realizada em virtude dessa recomendação do CNJ e também no provimento aqui da Corregedoria do Tribunal de Justiça. Então, assim, os magistrados eles estão avaliando a regularidade do flagrante por meio, enfim, de decisões interlocutórias, mas, por óbvio, isso não tem a mesma efetividade em audiência de custódia. Marquinhos está aqui, assessor, pode também comentar sobre isso. Você mesma, Jéssica, tem essa experiência. A audiência de custódia é um instituto absolutamente fundamental, né? Para a gente poder verificar se realmente o flagrante ele seguiu as normatividades, enfim, as disposições da lei, e se houve, principalmente, violência ou ameaça na sua autuação, né? Isso não está acontecendo. Então, assim, a gente não tem nem noção dos absurdos que podem estar existindo, né, em virtude dessa ausência de audiência de custódia. Então, assim, é muito complicado essa situação, né? Tem uma completa relação com violações a direitos humanos mesmo. É exatamente isso que a gente está observando aqui. Então, tem o debate uma aberto, questão... né? Eita. Pode falar, Nath, desculpa. A Aninha, eu acho... Já, primeiro, você terminou? Já é? Acho que ela mutou. Eu não sei se ela ainda está aí. Eu creio que sim. Tem outra pessoa, Aninha, eu acho, que tinha dito que queria falar. É você, se você pode desmontar Meu áudio e tinha saído, compartilhar com minha a gente. gente, mas eu tava aqui, mas eu já terminei. Tá tudo bem. Maravilhoso. Oi, Nath. Então, eu estava ouvindo sua explanação, etc. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa decisão do CNJ sobre as prisões preventivas, porque estão sinalizando o artigo do laboratório, né? Propaganda fundamental. E o meu artigo é justamente sobre prisão preventiva. Se você puder falar um pouquinho mais, agradeço. Tá, então, a resolução, se você quiser anotar aí, na verdade é uma recomendação para dar um Google, é 62, de 17 de março de 2020. E aí ela vai trazer algumas diretrizes, no sentido de o que fazer, quando, como, nesse sentido. E aí, deixa eu abrir ela aqui, para eu ver o que é que eu posso acrescentar para te ajudar. Dar um Ctrl F. E aí ela vai dizer, logo no início, no artigo 1º, que vão ser analisados e recomendados para os tribunais quais as medidas que devem ser tomadas para
prevenção da propagação do vírus, né? Aí entra todo aquele debate que eu falei que no futuro, ou que parece pela análise da conjuntura atual, é que não se está prevenindo. Na verdade, as medidas vão serem tomadas depois que efetivamente o caos já tiver sido instalado. E aí ele vai dizer depois que uma das medidas que devem ser tomadas quanto à reavaliação das prisões provisórias, e aí deve-se priorizar uma série de questões, inclusive tanto quem já está preso preventivamente e não houver cometido um crime, que ele diz no inciso 3º aqui, tem-se a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisões preventivas, observado o protocolo das autoridades sanitárias. Só que a construção do raciocínio que eu tinha feito antes, que talvez seja um ponto de partida que você possa abordar também, se quiser trazer essa questão atual para o seu texto, eu não sei como é que você está construindo, mas a gente pode conversar particularmente depois, é que se é realmente necessário essa evidência toda, porque está em negrito. Pena que eu não posso mostrar aqui na câmera. Na verdade, até posso, mas é que eu não sei fazer isso. Me perdoem. Mas está até em negrito essa parte. Máxima excepcionalidade. Natália, não sei se na sua tela tem ali share screen. E aí, se tiver, você conseguir ver, aí que você aperta e depois você vai abrir as abas que estão abertas no seu computador e você clica e bota para compartilhar e aí a gente É porque eu estou no celular. Ah, então realmente eu não sei não. Mas obrigada. Real. Sim, aí isso, tá em negrito, mas todo mundo, quem quiser, acha fácil, né? Tá em negrito essa parte, e voltando, é justamente porque a necessidade dessa ênfase tão grande, quando na verdade deve ser uma medida excepcional desde logo, porque precisa do Covid para que seja dada essa notoriedade, assim, fique escancarado que deve ser uma medida excepcional, entendeu? Quando na verdade já deveria ser aplicada dessa forma, tão logo foi inventada. Eu não sei se eu atendi a pergunta, mas aí você pode vir conversando comigo. Só queria... Oi, atendeu sim, bem. A gente conversa mais tarde. Só queria reiterar tudo que o pessoal falou. Para quem não me conhece, eu sou Marco. O pessoal falou aí Marquinhos algumas vezes. Para quem está no grupo já está mais íntimo. Quem não está, pode me chamar também de Marquinhos. Já estou acostumado. Então, mas aí eu reiterando tudo que o pessoal falou, é isso mesmo em relação às prisões. A gente tem um ranço autoritário, eu diria, inquisitório nesse ponto, de que a prisão ela serviria como a panaceia de todos os nossos problemas, né? O sistema penal, na verdade, e a prisão especificamente, seria a resolução dos nossos problemas, né? Então, a partir da década de 90, como o Roberto já tinha comentado, a gente deu um boom no encarceramento e até hoje não diminuiu, né? A gente, muito influenciado pelos Estados Unidos, né? A gente deu esse boom no encarceramento na década de 90 e os Estados Unidos, hoje em dia, como ele mesmo já tinha comentado, é a nação que mais tem presos, seja relativo, seja absolutamente no mundo, enquanto nós estamos em terceiro, mas os Estados Unidos estão diminuindo o seu boom de encarceramento enquanto a gente não para de crescer, né? E para a gente conseguir tirar isso é complicado. A nossa tradição inquisitorial, dos próprios magistrados, né? Não apenas dos magistrados, mas dos próprios atores do sistema criminal, eles acabam interferindo nisso de a gente achar que o sistema penal como um todo ele vai resolver todos os nossos problemas sociais, e enquanto na verdade eles apenas fazem com que piorem em muitas das vezes, né?
O que a Jéssica tá fazendo aí que ela liga e desliga a câmera toda hora? O pior, tem a foto dela por trás, é isso que eu tô Pois tentando é, decifrar. exatamente. Me atrapalhou aqui. Tem uma foto dela atrás que tá me incomodando, porque eu não sei se é ela ou se não é. Tá muito engraçado. Então, essa é a nossa tradição inquisitorial, o nosso processo a partir da lei de drogas, né, da Lei 11.343, a gente viu o quanto esse boom do encarceramento em relação ao crime de drogas, que hoje é o que mais prende no Brasil, ele sofreu. Então, para a gente tirar esse ranço autoritário, esse ranço de que a prisão vai resolver nossos problemas, é complicado aqui no Brasil. E isso em todas as nossas esferas, inclusive nos atores do sistema criminal. E isso tudo que a Natália, que o Roberto falaram, faz com que na pandemia que nós vivemos, os próprios atores façam pareceres ou decisões que não, mas aí eles cometeram o crime, eles que se virem lá no problema deles que eles têm com o sistema carcerário. Então, isso eu vejo como uma visão macro de que o nosso sistema autoritário, a prisão como responsável por todas as nossas resoluções de problemas sociais, e não seria diferente por tudo isso numa pandemia, porque essas pessoas são descartáveis, né? Acabam sendo descartáveis e colocadas lá porque não servem, seja para o sistema econômico, seja até mesmo para o sistema social. Então, tudo isso está ligado e isso é um grande problema. Enfim, Isso é na verdade, Marcos. Eu queria me apresentar e dar essa explanação breve e dizer que para a Natália e para o Roberto, que não está mais aqui, que foi ótima a apresentação de vocês. Estou aqui para quem precisar também, quiser alguma dúvida, tiver alguma dúvida em relação ao laboratório, ao próprio grupo de estudo. Eu ia dizer, Marquinhos, que isso, na verdade, é uma ilustração, uma exemplificação da necropolítica, né? Que a gente vê no sistema carcerário. É um assunto que o Roberto, ele, como disse, vem pesquisando há 5 anos, voltado especificamente ao sistema prisional, as mortes que se operam dentro do sistema prisional. Para quem quiser se aprofundar nesse assunto, eu e ele, a gente publicou 2 artigos no Justificando, um portal jurídico. Eu posso compartilhar aqui o link. O nome é Entre a Biopolítica e o Necropoder. A gente está fazendo justamente alguns aportes teóricos para uma leitura mais crítica desse fenômeno da pandemia do coronavírus, e na segunda parte, que é a parte onde ele se dedica, ele vai falar mais especificamente de como essas mortes, elas muitas vezes vão ser provocadas, estimuladas, cultivadas por essa racionalidade que diz que para algumas pessoas viverem mais e melhor, outras pessoas precisam morrer, né? Então, é exatamente isso, esse é o paradigma da necropolítica. Eu vou compartilhar aqui o link depois, para quem se interessar no assunto. São 2 categorias filosóficas relativamente complexas, que a gente certamente vai poder nos debruçar e, enfim, esclarecer diante dos nossos próximos encontros. São, assim, assuntos completamente incontornáveis para compreender as ciências criminais e os direitos humanos, em particular. A gente não pode deixar de mencionar esses 2 tópicos. Mas, enfim, para quem quiser ter assim, uma leitura preliminar a respeito disso, pode dar uma olhada nesse artigo. E, assim, é um tema absolutamente importante. A gente não consegue entender como se opera esse encarceramento massivo no Brasil e, especificamente, em Alagoas, se a gente não tiver como pressuposto a necropolítica e o racismo. A gente tem que saber que é um grupo específico que está sendo encarcerado. Aqui no estado de Alagoas, quase 80% composto por negros, né? Pessoas que não dispõem de condições econômicas boas. Então, isso vai exatamente nos revelar uma racionalidade. E aí, nós, como pesquisadores, que estamos nos encaminhando aí nesse percurso investigativo, a gente tem que buscar compreender quais são as condições, quais são as determinações que levam a esse fenômeno. Então, Amigo, posso completar só? Certamente, claro. Já terminei. Não, é só que, além da questão da raça e da classe social, nós também temos o paradigma de gênero, né? E eu, como pesquisadora que sou da área, não ia conseguir deixar passar. Por que eu estou enfatizando isso? Porque, como o Marquinhos falou, o tráfico de drogas vem sendo o crime que mais encarcera pessoas no Brasil, é fato.
Mas quando a gente faz essa separação de mulheres e homens, a discrepância é absurda. Inclusive, falando no contexto estadual, entre os anos de 2014 e 2016, o número de mulheres encarceradas aumentou mais de 500%. E aí, quando você vai analisar o motivo, é o tráfico de drogas, principalmente. E aí, quando você vai analisar qual a condição social dessa mulher, enfim, e a raça a que pertence também, acaba que nós temos um problema de interseccionalidade, né? Que é muito bem tratado pela Carla Acotirene, etc., essas outras pensadoras e filósofas negras, enfim, Sueli Carneiro, aí, a Lélia Gonzalez e tal, no contexto do Brasil, né? E outros de fora também. Então, é importante que se mencione disso, que vocês também estejam atentos na hora de escrever sobre, ou principalmente os demais alunos, né? Porque eu não conheço todo mundo que está aqui. E outra coisa que eu ia falar, sim, e que é um dado relevante e preocupante, principalmente nessa janela de tempo, porque Alagoas é o segundo menor estado do Brasil. E porque liderou o índice de encarceramento em massa feminino nessa janela. Então, tem que ser analisado, porque proporcionalmente foi maior do que todos os demais estados, praticamente. Então, é o meu objeto de pesquisa, enfim, é uma inquietação que eu tenho e que está sendo pensada, construída, reformulada, enfim. Então, não vou nem falar muito sobre, porque vai fugir um pouco do panorama que a gente está conversando, que é com relação ao Covid. Mas que, como eu falei, só para ratificar, é só um evidenciamento dos problemas que a gente já tinha antes. Assim, e todas essas demandas, e toda a advocacia, sistema prisional, sistema de justiça, todo esse conjunto de órgãos, já era difícil uma coesão. Imaginemos agora no cenário que a gente está vendo, fica quase impossível. E, infelizmente, assim, uma manchete bem grande, atinge principalmente os mais vulnerabilizados, né? Em relação às mulheres, a situação é ainda mais dramática, né, Nath? Porque elas estão muito mais Enfim, alguém sujeitas... fala... Eita! Deu uma travada aí. Elas estão ainda mais sujeitas a esse processo de abandono, né, Nath? Em relação ao próprio acompanhamento familiar, muitas vezes elas são absolutamente esquecidas, né, nos ambientes prisionais. E aí tem um livro muito massa, viu? Cadê? Deixa eu ver se tá aqui. Tá. Amor Bandido. Ai, derrubei alguma coisa. Mas leiam, vai falar da Elaine, né, o livro? Do abandono da Elaine Pimentel, minha orientadora queridíssima. Aqui, ó. Amor Bandido vai falar justamente da situação de abandono afetivo das mulheres dentro do cárcere e como é que isso se dá. E eu queria dar oi para minha amiga linda Paula, que entrou agora na live, coordenadora do CDM, maravilhosa, super atuante no enfrentamento contra a violência contra a mulher, né? É um prazer ter você aqui, amiga. Estou só fã. Então, alguém mais tem perguntas ou quer ajudar no debate? O Marcelo e o Marcos estão levantando questões muito boas. Vocês conseguem desmutar o microfone? Acho que sim, né? Pessoal, pode ficar muito à vontade, tá? O nosso objetivo aqui é poder problematizar, discutir. Qualquer inquietação, colocação, angústia que vocês tiverem, fiquem completamente à vontade para compartilhar. O momento é exatamente para isso. Acredito que todos aqui devem estar inscritos, né, nos grupos do próprio laboratório também. E a nossa dinâmica, ela perpassa muito o que a gente está fazendo agora. Essa dinâmica de maiêutica mesmo, da gente questionar aquilo que está sendo posto. Então, fiquem muito à vontade, tá? E essa é justamente a dinâmica que vai ser do laboratório, do grupo de estudos também, né? Essa troca. Não é aula para a gente ficar aqui só falando sozinho. Vocês venham construir com a gente também, mostrar quais são as suas indagações, para a gente construir um pensamento crítico junto. Tem uma menina que eu falei antes, tem a Ana Carolina Guedes, né, que está coordenando o grupo com a gente e tal, e falou há pouco, mas eu acho que tinha uma que estava logada aqui como Aninha, que eu acho que levantou a mão
umas 2 vezes e acabou que não falou. Se quiser falar, Qualquer coisa, escrevam no chat também, se porventura não tiverem com o microfone ou não se sentirem à vontade, mas assim, podem ficar muito é, tranquilos, tá, gente? Podem ficar muito tranquilos. o espaço é de troca mesmo. Eu não sei como é que vê o chat. Tô tentando. Pior que no celular eu também ainda não usei, ó, Nath, não sei nem te dizer. Ah, eu consegui aqui. E aí, pessoal? Algum questionamento? A Aninha tá dizendo Como é que tá a quarentena de vocês? Tô brincando. Momentos como esse, na verdade, de socialização, ainda que virtual, eles têm, assim, uma função terapêutica quase, né? A gente vê outras pessoas, Mas é uma ainda que terapia mediadas pela frieza das telas, não deixa de ter a sua importância. Então, Pelo amor de Deus, eu não aguento mais ficar refletindo sozinha minhas coisas. Quero ver se pois é. tá. Nossa, muito bom. Eu gostei, eu gostei muito dessa explicação de Nath, de Roberto também. Desse uma ajuda muito boa que eu preciso. A situação está complicada, os prazos estão acabando. Enfim. Mas perguntas eu não tinha, só queria assim, compartilhar um pouquinho com a questão de drogas. Porque foi exatamente, porque o meu tema de pesquisa é exatamente esse, prisão preventiva em tráfico de drogas, sabe? E, assim, o judiciário de Alagoas não coopera de jeito nenhum. E tem umas decisões, eu queria que vocês falassem, se vocês quiserem, claro, Marcela e Natália. Teve 2 ou 3 que falavam, tipo, que não era nem necessário a violação do bem jurídico tutelado pelo crime de tráfico de drogas para configurar tráfico de drogas. Esse tipo de absurdo. Além de não haver diferenciação entre usuário e traficante, os objetos que eles usam para qualificar, digamos assim, o tráfico, etc. Enfim, várias questões em relação ao tráfico. Ô, Carol, eu não diria que é apenas o de Alagoas, não. É o do Brasil como Não, todo. total. Claro que você vê, assim, talvez um estado seja prenda mais que o outro, ou use mais argumentos que o outro, mas isso aí, por a gente ter uma lei de drogas nesse sentido, e não apenas a lei, porque lei por si só não muda nada, né? Mas o próprio corpo de atores jurídicos, como eu tinha falado, não apenas o juiz, a gente fala muito do juiz, do judiciário, do poder judiciário, porque é ele que no final vai decidir. É ele no final que vai decidir se vai prender ou não no final do sistema criminal, né? Mas não apenas os juízes ou os atores do poder judiciário, mas se a gente fazer um corte também em relação aos membros do Ministério Público, ou até membros da advocacia ou da defesa pública também, a gente vê que esse ranço autoritário e inquisitório, ele está presente na mentalidade de todos nós. E para a gente desconstruir isso é complicado. Não é apenas com leis boas. Claro que tem que ter lei boa para a gente ter um começo, mas a nossa mente, a nossa mentalidade, ela ainda está muito incrustada nisso do ranço inquisitorial e do ranço autoritário. Então, a gente é uma como é que eu posso dizer, desconstrução diária isso, para a gente tentar fazer com que que o sistema penal ele saia dessa primeira linha de que é a resolução de todos os nossos problemas sociais e econômicos, né, até. Com certeza. Só comentei Alagoas porque é o que, É o que você pelo menos nesse pesquisa, primeiro né? momento, Claro. eu estou pesquisando. Uhum. Mas quem sabe outros Não, mas estados. a gente costuma dizer, né, no processo penal,
Até que cada juiz é um processo diferente, né? Porque não se tem uma sistemática, e a sistemática que eles tentam fazer muitas das vezes, na grande maioria das vezes, vai ser uma sistemática própria da própria jurisprudência deles mesmo, ou contra a própria lei, ou contra a própria Constituição, eu diria. Se você vê a matéria de nulidades no processo penal, Nossa! meu Deus, é totalmente contrário à própria Constituição, ou, ou eles tentam até mesmo relativizar, de certa forma, as nulidades com esse ranço inquisitorial, e como se o sistema penal mais forte, né, fosse resolver nossos problemas sociais. Isso é um problema da nossa legislação infraconstitucional como um todo, né? Do próprio Código de Processo Penal, que foi erigido com influências marcadamente fascistas, né? O Código de Processo Penal italiano do Alfredo Rocco na Itália, com muitas influências fascistas, e que, muito embora nós tivéssemos a superveniência, a entrada de uma Constituição Federal de caráter cidadão, que tentou proteger e garantir os direitos fundamentais, a gente sabe que ela não foi por si só suficiente para poder romper com essa tradição autoritária que está muito presente na nossa legislação processual penal. Certamente a gente vai ter diversos debates, tanto no grupo de ciências criminais, quanto no laboratório de ciências criminais, para poder aprofundar em relação a tópicos específicos. O Marquinhos, ele provavelmente deve falar sobre o tema que ele pesquisou no mestrado, a questão da oralidade do sistema processual penal acusatório. Eu provavelmente vou, em algum momento, falar sobre investigação preliminar. Então, assim, a gente tem diversos institutos hoje, processuais penais, que, muito embora eles estejam inseridos em um muito suposto, em um aparente sistema acusatório, a prática que existe nos tribunais é, como o Marquinhos estava dizendo, inquisitória, autoritária, né? Porque a nossa legislação, ela ainda assim tem algumas reminiscências, algumas permanências que dão ensejo, que permitem com que esses operadores jurídicos possam, assim, proceder, né? De maneira autoritária e contrária aos fundamentos democráticos do nosso Estado de Direito. Isso é muito problemático. E geralmente, nesse panorama aí, as leis são reflexo do pensamento majoritário da sociedade, né? E aí, na conjuntura política que a gente está vivendo atualmente, você consegue perceber uma evidência, assim, exacerbada de como é que isso funciona. E aí, voltando para a questão das drogas e tal, Carolzinha, meu recorte geralmente não, né? É de gênero, feminismo, interseccionalidade e tal, então, de repente, depois eu posso trocar uma ideia melhor com você nesse viés. Eu não sei se é bem isso que você está pesquisando. Mas uma preocupação que eu tenho, justamente, e uma crítica, na verdade, é que não só o legislador, como enfim, o corpo jurídico num todo, como a própria sociedade, trata o enfrentamento às drogas como um problema tão somente político-criminal, e esquecem a saúde pública. E aí é justamente o inverso do que eu penso, aqui eu, Natália, enquanto pesquisadora, vocês podem concordar ou discordar, tem toda a liberdade para isso, mas eu penso que seria justamente o contrário, é um problema de saúde pública, deve-se começar a pensar na questão das drogas a partir daí. Como atender às demandas sociais nesse sentido e qual seria o meio mais adequado do que o sistema penal para prender um crime, entendeu? Claro, meu amor, pode perguntar. Eu vi aqui que tem uma pergunta. Ela vai digitar. Enquanto ela digita, eu posso ir conversando com vocês. Mas é bem nesse sentido, assim, as minhas inquietações. Por quê, né? Inclusive, é essa meta, tá, gente? De que vocês saiam daqui muito mais provocados do que com respostas. Dá pra ouvir? Que eu gosto. Dá sim. Dá pra ouvir? Dá sim. É que tá barulho aqui. Boa tarde. Boa tarde. Eu perdi boa parte, né? Mas, enfim, esse é um debate que interessa a toda a sociedade, até porque todo mundo que está preso, se encontra preso, né? Aprisionado, um dia vai sair e vai voltar a conviver com todos nós, né?
Então, eu queria fazer 2 perguntas que me interessam diretamente, interessam para o meu trabalho com a ONG. Primeiro, eu queria saber o que é que vocês acham das audiências de custódia, da forma com que elas são conduzidas, né? Se está contente, né? A opinião de vocês é uma coisa. E a outra coisa que eu queria saber é se esse mesmo tipo de discussão acontece no socioeducativo, que muitas vezes é esquecido, né? E que lá a gente, além de ter pessoas em situação de prisão, né? No caso, apreendidos, a gente tem adolescentes, né? Que estão em fase de educação ainda, né? De socioeducação. Então, queria ouvir a opinião desse pessoal estudioso, né? Para outra estudiosa falando. Da IBC Crime, né? Isso. Desse instituto? Não sei. É o instituto. Me expliquem, pronto. Desse instituto, sei que vocês Eu estudam. posso. Eu não estudo muito, eu sou da prática, mas eu quero ouvir a opinião de vocês, porque ajuda muito para a gente no dia a dia, tá bom? Obrigada. Beijo. Eu vou bater em você toda vez que você disser que não estuda muito, viu? Só para constar, porque mais vivência que você tem é impossível. Mas eu queria passar a bola para os meninos, para o Marcelo e para o Marcos, enfim, que estão mais de dentro, né? Nessa questão da audiência de custódia, principalmente, como advogado e assessor. Se quiserem falar, podem ficar super à vontade. E aí, qualquer coisa eu comento. Marquinhos também pode me interromper, e assim como qualquer outra pessoa, tá? Esse debate é muito aberto, a gente não vai aqui, obviamente, monopolizar a fala para ninguém, né? Então, só para compartilhar algumas impressões mesmo, como é seu nome? Eu nem pude ouvir, não está aqui registrado. Paula, pronto, Paula. Então, vamos lá. Vou começar sobre a questão do sistema socioeducativo, né? Eu faço parte de um grupo aqui, tem uma atuação bem diversificada, composto por diversas entidades, que se chama Fórum Popular de Segurança Pública. No final do ano passado, a gente pôde realizar um trabalho na Superintendência de Medidas Quero participar. Fantástico. Completamente aberto. Seria uma honra lá no grupo, porque a gente tem exatamente essa heterogeneidade, tem diversas, enfim, entidades. Eu acho que seria excelente se o CDDM pudesse fortalecer também essa trincheira. Depois a gente conversa melhor sobre isso. Mas, assim, no final do ano passado, a gente desenvolveu algumas ações na Superintendência de Medida Socioeducativa aqui no estado de Alagoas, e a gente pode constatar, assim, situações muito peculiares que, de certo modo, se aproximam do que a gente vê no sistema prisional, mas que tem, evidentemente, também as suas peculiaridades, né? O que é que acontece? Em primeiro lugar, o que a gente percebe é que as pessoas que estão lá em um suposto regime de internação e que teria, como o próprio nome sugere, um caráter socioeducativo, eles estão, na realidade, em última análise, vivendo confinados. Então, é sim um regime de aprisionamento. Você pode perceber isso pela própria arquitetura do local. Você vê que existem grades, que existem aqueles arames farpados para evitar com que esses internos eles possam evadir do local, e que é comum existir fugas, também é importante fazer essa ponderação. Existem diversos relatos de internos que fugiram desse local. Mas, enfim, o que a gente percebe é que a disciplina existente nesse ambiente ela é fundamentalmente semelhante àquilo que a gente observa no sistema prisional. Tá? Por outro lado, em relação aos tipos penais, ou seja, aos crimes com as quais... Essa aqui não são crimes, né? Na verdade, são atos infracionais, mas, enfim, a essas condutas que levaram essas pessoas a esse local, a gente também pode fazer um levantamento, e é como a Natália também estava indicando, existe uma prevalência do tráfico de drogas, tá, em jovens, e também delitos patrimoniais, especialmente furto e roubo, né? Então, assim, isso chamou bastante nossa atenção, porque a gente pode conversar com alguns desses jovens para poder entender, assim, de maneira muito aberta, muito informal, por mais que a gente que é da academia, às vezes, tenha esse distanciamento, né? As pessoas, poxa, mas você não é da minha realidade, cara, você vai entender aquilo que eu estou dizendo. O jovem que está interno, ele tem essa mentalidade. E a gente tentou nos aproximar dessa fala dele para poder entender aquilo que eles também nos tinham a dizer, porque são pessoas que muitas vezes são silenciadas,
né? E a gente, como estudioso, não pode se achar no direito de falar por eles. A gente precisa escutar o que eles têm a nos dizer. Então a gente tentou ter essa dinâmica para poder compreender a realidade deles. E assim, eles diziam que, olha, eu fui pego com 3 pedras de crack ou duas balinhas, duas sacolinhas de maconha. E aí eu queria só usar, e aí o policial foi, me apreendeu, chegou lá na vara de infância e juventude, o Ministério Público me denunciou me representou como se fosse por tráfico, e eu acabei caindo aqui. Então, assim, a gente vê que assim como na nossa legislação criminal, a Lei 11.343, não existe uma taxativa diferença entre usuário e traficante, isso também vai acontecer no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, em relação a esses menores que são apreendidos com substâncias entorpecentes. É uma realidade que, assim, se aproxima muito do que a gente vê em relação a pessoas maiores de idade que estão no sistema prisional, né? E, assim, em relação aos jovens é muito delicado, sabe? É muito delicado. Porque a gente tentou fazer exatamente um levantamento sobre, olha, tudo bem, você está agora aqui, mas o que você acha que poderia existir para que essa situação não fosse tão desfavorável? E eles dizendo, olha, eu acho que poderia ter mais escola, porque eu não tive a oportunidade de estudar. E eles dizendo, olha, mas eu também não tive acompanhamento familiar, sabe? A minha família nunca teve muito ligando para mim, e isso me deixava revoltado, eu tive más influências. Então a gente fez exatamente todo um levantamento do contexto social em que essas pessoas, que são evidentemente, ou estão em uma situação de vulnerabilidade, né? A gente fez esse levantamento para poder entender. E, assim, é uma situação muito delicada, porque a gente está falando de adolescentes, né? A gente está falando de um grupo que é ainda mais vulnerável porque está em processo de crescimento, de formação da sua subjetividade, da sua personalidade. Então, existem muitas aproximações, assim, só para poder, de algum modo, tentar amarrar o raciocínio, porque a gente acabou divagando um pouco aqui, mas o que eu vejo no sistema socioeducativo são muitas aproximações com o sistema prisional, com o que existe para as pessoas maiores de idade, sabe? Por toda essa dinâmica arquitetônica, por toda a disciplina pela qual eles devem observar, muito embora a linguagem ela tente ser um pouco diferente, você vê que eles não são chamados de presos, né? São internos, eles não cometem crimes, cometem ato infracional, mas a gente sabe que o que se busca com eles é também aquilo que se pretende no sistema prisional, que é você disciplinar, você fazer com que essa pessoa ela seja adaptada, muitas vezes, àquilo que a sociedade espera que ela seja. Uma pessoa obediente, trabalhadora, mas como a sociedade quer que você seja assim se você não dá as condições para tanto? E é exatamente sobre isso que os jovens falaram. Entende? Eles diziam, olha, eu não tive escola, não tive onde estudar, eu andei com pessoas erradas, a minha família não dava tanta importância. Então a gente vê que esse ideário socializador, ressocializador, ou mesmo socioeducativo, ele é problemático e muitas vezes impossível de acontecer porque o Estado ele não dá as condições para que isso aconteça. E aí é onde entra o debate sobre políticas públicas, completamente fundamental, que a gente deve desenvolver também no grupo de estudos aqui do IBCCRIM. E, enfim, sobre a audiência de custódia, eu vou passar para o Marquinhos. Já falei aqui demais. Marquinhos, fique à vontade. Em relação à audiência de custódia, veja que até ano passado a gente não tinha nada na legislação que colocasse a audiência de custódia como obrigatória aqui no Brasil. A gente foi pego por meio de uma DPF, né? A DPF aqui, a mesma que, não lembro agora o número, mas a mesma que fez que declarou o estado de coisa inconstitucional, foi a que fez que dissesse para uma das medidas que tentasse melhorar o encarceramento fosse a audiência de custódia, né? Mas isso era uma resolução, acabou virando uma resolução lá do CNJ, não era legislação até final do ano passado, não tinha nada em relação à audiência de custódia. E só que o que acontece, apesar de eu particularmente achar que houve uma pequena melhoria. Por quê? Porque quando você é preso em flagrante, né? Antes dessa obrigatoriedade da audiência de custódia de 24 horas, você apenas chegava para o juiz, né? Chegava para o juiz como foi feita a prisão e o juiz não tinha como analisar assim, fisicamente ou olhar cara a cara com o preso em flagrante, né? E acabava que ele, aqui por meio do papel ou da tela, né? Já que
aqui no estado mesmo é tudo digitalizado, o processo. Ele olhava na tela e via se tinha algum problema e aí homologava normalmente o flagrante ou tivesse algum problema, relaxava a prisão, mas sem olhar cara a cara em relação ao preso o que realmente aconteceu, né? E as audiências de custódias, elas servem para isso, né? Por um lado, para ver a característica da prisão e ver se tem alguma ilegalidade, para o juiz ver se pode relaxar ou se vai homologar o flagrante. E aí, eventualmente, decretar a prisão preventiva. Normalmente, se for tráfico de drogas, ele vai decretar a prisão preventiva, porque a gente sabe, né? A Natália sabe melhor do que eu e quem pesquisa drogas sabe melhor do que eu, que normalmente o traficante, ele é hoje em dia o inimigo da sociedade, né? Entre aspas, né? É o terrorista, é o traficante de drogas. Então, normalmente o traficante de drogas, independente da sua se for primário ou não, né? Se ele for primário, ele vai normalmente ficar pelo menos um tempo na prisão. Então, por um lado, a audiência de custódia, ela vai verificar isso, o juiz cara a cara vai ver se realmente houve alguma ilegalidade ou não naquela prisão em flagrante. E o tráfico de drogas, por outro lado, né? Voltando ao tráfico de drogas, eu diria que, eu não tenho dados oficiais, mas eu diria que, pela prática, mais de 90% dos tráficos de drogas são por causa de prisões em flagrantes feitas pela Polícia Militar. Não tem uma investigação técnica. É difícil, são raros os casos de que há uma investigação e que vai, por meio dessa investigação, ser preso alguém ou iniciado um inquérito policial desse modo, enfim. Normalmente é a polícia militar que vai, prende em flagrante o traficante ralé, né, como a gente chama, ou que está lá na periferia vendendo pouco, ou até consumindo, né, porque não tem essa diferenciação, como a própria Natália, a própria Marcela já falaram, não tem essa diferenciação de consumidor e traficante. Consumidores são colocados como traficantes muitas vezes, e isso a prisão em flagrante da polícia militar. E, por outro lado, esses policiais que prenderam, na maioria dos casos, são os que vão ser as testemunhas do processo. E aí tem um livro muito interessante que fala sobre isso, que é o do Marcelo Semi, o juiz lá de São Paulo, que é Sentenciando o Tráfico. Ele pesquisou cerca de 900 sentenças lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, e ele verificou isso, que a maioria dos casos, ou os policiais eram os policiais que fizeram prisão em flagrante, né? Eram os principais testemunhas ou eram as únicas. Então, a audiência de custódia serve por esse lado, para ver essa legalidade ou ilegalidade da prisão em flagrante, e, por outro lado, para ver se houve alguma... ficar cara a cara com o preso, ter esse contato com o preso para ver se houve alguma violação, se houve tortura ou se houve alguma violação por parte da polícia militar, na maioria das vezes. Só que o que acontece é que as audiências de custódias, elas acabam ocorrendo... Eu trabalho no interior, na Vale do Interior, e aí, normalmente, quando a gente trabalha em regime de plantão, onde chegam os flagrantes para a gente, não vai ter audiência de custódia. Por quê? Porque não tem estrutura. O que acontece? A gente homologa uma prisão em flagrante de uma cidade que está lá na circunscrição da vara. Não vai ter audiência de custódia. E na verdade, a gente vai mandar para a vara para ter, não sei, para eles resolverem se vai ter ou não. E aí acaba que passam dias, até uma semana, e essa audiência de custódia vai ocorrer dias depois, ou nem ocorre. Somente regime de plantão. Agora, e quando ocorre, quando é da circunscrição da própria vara, ela é muito rápida. Dura cerca de 5 minutos. E é para ser rápida mesmo. Não estou criticando por ela não ser rápida. Só que muitas vezes o preso o preso em flagrante vai e fala: não, realmente eu levei porrada dos policiais e tal. E aí o juiz ou o próprio Ministério Público pergunta como foi. Não, eu levei chute, levei lapada, tal. Só que, tipo, beleza, abre aí a história. É raro já o Ministério Público pedir para investigar, mas quando ele pede para investigar, normalmente não acontece nada
porque eles não querem levar isso para frente e a própria corregedoria da polícia também acaba abafando, o próprio Ministério Público, que seria o controlador externo, acaba também deixando para lá porque tem muito serviço e aí acaba que, assim, por um lado eu acho que é bom ter audiência de custódia para isso, porque acaba, quer queira que não, diminuindo o policial na hora que for fazer a abordagem, acaba tendo esse pensando por esse lado, não, esse preso vai acabar indo e vai que eu sofra um processo disciplinar na frente. Mas acaba que aqui no Brasil, como eu falei, né, nunca as coisas, a lei não normalmente não é aplicada e só mudança em lei não vai mudar muita coisa. A gente precisa mudar a nossa mentalidade, tanto em relação aos policiais, que não é porque ele vai prender alguém que ele precisa bater em todo mundo e sair torturando todo mundo. Isso aí a gente vem desde... Tortura existe no Brasil desde antes da ditadura, né? A ditadura ela apenas aperfeiçoou e fez com que a tortura existisse para todas as classes. Tem um livro pequeno, muito bom, do um professor lá de Pernambuco, eu esqueci, Luciano Oliveira, né? Que ele fala Tortura Nunca Mais, algo desse tipo, que é meio pequeno. Que ele fala exatamente isso, né? Que a tortura no Brasil ela sempre existiu. Apenas existem os torturáveis e os não torturáveis. A diferença é que na ditadura a classe mais abastada, mais especificamente a esquerda mais contra o regime, mas que eram de classes mais abastadas, elas acabaram sendo torturadas também. Mas no Brasil sempre a tortura da classe mais baixa, ela sempre houve e ela nunca deixou de existir aqui no Brasil. Então, a gente precisa mudar essa nossa mentalidade, esse nosso ranço autoritário. E a audiência de custódia, eu acho que é importante, a gente precisa aperfeiçoá-la cada vez mais. Mas não adianta só existir audiência de custódia com esses termos, porque se a gente não mudar a nossa mentalidade, eu digo nossa, porque me incluo também nessa mentalidade, porque estou dentro desse sistema, a gente não vai mudar muita coisa, né? Basicamente isso. Posso falar só uma coisinha que eu me lembrei na hora que você estava falando? É rápido. Claro. É o seguinte, eu já trabalhei no Gajop, né, e no SEDECA, e já atuei muito com criança e adolescente, aqui em Alagoas. E você falando, eu me lembrei de uma audiência que eu fiz há alguns anos atrás. Tenho 12 anos de formada, então faz um tempo. E na audiência, o menino falou para o juiz, que eu não posso dizer quem é, que tinha sido torturado, chorou, né, tal. O pai do adolescente também falou que ele tinha sido torturado, mas que o juiz, ele falou, mas doutor, pelo amor de Deus, só coloque isso aí, se o senhor tiver como ajudar a gente, porque eu sou uma pessoa humilde, trabalho na beira da estrada, e eu não queria nem que colocasse isso aí. O juiz, não, pode ficar tranquilo. Aí saíram, e entrou a testemunha, que era o policial, que era o cara que tinha torturado o filho dele. Aí o juiz olhou para o policial e perguntou assim, esse menor está dizendo que o senhor torturou ele. É verdade? Inclusive o pai dele falou aqui com muita convicção. É verdade? Aí, tipo, entregou o ouro, né? Disse para o policial o que o pai do menino não queria que ele dissesse. E não resguardou ele de nenhuma forma. Aí o policial, não, ele está inventando. É porque ele quer sair, doutor, e tal. E aí não deu em nada. O menino continuou, né, desprotegido. E aí eles que tiveram que sair da casa deles, que mudar de cidade, enfim. Eles que tiveram que mudar a vida deles porque eles denunciaram a tortura, né, que o filho tinha sofrido. E isso acontece com muita frequência em Alagoas. Aqui em Maceió, né, no caso, a gente sabe que é uma cidade muito pequena, que todo mundo conhece todo mundo, e é muito difícil denunciar esses casos. Assim, na prática, tem tido consequências sérias, né? Inclusive, quando acontece alguma coisa no sistema prisional, também é o maior problema para denunciar se houver algum tipo de tortura. Eu já fui da Comissão também de Direitos Humanos aqui da OAB, e é muito difícil, porque entre eles, né, às vezes tem aquela lei do silêncio, que eles não podem falar,
às vezes porque são faccionados, aí eles não podem, né, dizer que naquele módulo, que naquele local está acontecendo tortura, enfim, porque senão pode ter consequências, né, lá na frente, e algum tipo de retaliação até dos próprios agentes. E essa luta assim, por direitos humanos, para que a gente tenha esses direitos realmente resguardados, são muito difíceis, tanto para nós que estamos do lado da advocacia, tentando resguardar esses direitos, quanto das pessoas que sofrem, né, porque elas não têm uma rede de proteção realmente forte, né, para resguardar elas. É isso. Perfeito. Então, pessoal, acho que a gente já estamos aqui há 2 horas. Eu não sei, ainda tem algumas pessoas aí, não sei se ainda tem mais perguntas, se alguém quer comentar alguma coisa, mas eu imagino que... Acho que a gente conseguiu satisfazer, né, Nath? Todos os debates aí, as explicações. Agora travou um pouco sua imagem, Nath. O Marquinhos já está bem. Eu preciso sair que eu estou sentado Oi, o dia todo, minha coluna está doendo, vou dar aula mais tarde já, então eu vou descansar um pouco aqui, porque minha coluna está doendo e ainda vou dar aula mais tarde. Abraço a todos, beijo, até a próxima Valeu, aula. aquele abraço. Abraço, até... Eu acho que, Acho Nath, que a é gente isso. conseguiu, viu? Já está ótimo. O debate rendeu bastante, né? A gente deu todas as explicações e reiterando que qualquer dúvida que possa surgir, a gente está à disposição. Nossos contatos estão aí. Paula, depois eu vou pegar seu contato com a Nath, que aí eu já compartilho o material do fórum, tá? E aí eu converso com o pessoal, e como eu disse, é bem aberto, será muito bom ter você nessa luta aí também, tá bom? Então é isso, minha gente. Vou até encerrar aqui a gravação. Se alguém tiver mais algum comentário, depois pode fazer. As nossas redes, acho que já foram compartilhadas aí com o pessoal. E é isso, né, Nath? Tudo certo, pessoal? Aquele abraço, uma boa noite já a todos e a todas. Encerrando aqui Boa a reunião. noite. Obrigado pela participação. Foi muito bom.